É uma honra, como profissional dessa área da medicina, da psiquiatria, poder participar de um evento como esse. É uma honra por 3 motivos. O primeiro, porque a A é um grupo, é uma instituição fortíssima no campo do tratamento do alcoolismo. O segundo, porque são vários profissionais que poderiam estar no meu lugar nesse momento, no lugar do Ronaldo, no lugar da Jaira. E nós 3 fomos escolhidos, isso muito nos honra. O terceiro, porque falar sobre cenários e perspectivas no século XXI é mais ousado ainda, mas é por isso que eu fui convidado e por isso que eu vou falar. A minha aula, a minha apresentação, vai ter esses 5 tópicos: consumo de álcool e alcoolismo, prevenção, segundo tópico, tratamento, terceiro tópico, importância dos alcoólicos anônimos e, finalmente, as perspectivas para o século XXI. Senhores e senhoras, esse slide ele mostra como que está o Brasil em relação aos outros países quando se mede o consumo de álcool per capita com pessoas com maior de 15 anos de idade, segundo os dados da OMS. O Brasil tem um consumo per capita de 8,6 litros, é um consumo considerado alto na média dos países. E quando nós vamos isso para as Américas, porque a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela divide o mundo nos 5 continentes. Um deles é as Américas, e o Brasil está no lado direito, abaixo de 4 países, Estados Unidos, Canadá entre eles, Argentina também, com um consumo estável nos últimos anos, porém um pouquinho acima da média em relação aos 4 países que consomem mais álcool nas Américas. O dado que nós temos é de 8,9 litros de álcool nos últimos, para 2016. Já esteve em 9,8, abaixou para 8,7, subiu 2015 para 9,1, agora está em 8,9. Como que é o cenário brasileiro? A maior taxa de óbitos atribuíveis ao álcool entre os países das Américas em menores entre 15 e 19 anos. Senhoras e senhores, 14 mil mortes em 2010 nas Américas. Mortes essas que são totalmente preveníveis se não houvesse o consumo de álcool. 58% da população acima de 15 anos consome álcool. Nas últimas estatísticas, 3% com nível de dependência, esse nível já foi mais alto, 3% com o uso nocivo de álcool. De todo o álcool consumido, 60% vem de cerveja, destilados 36% e o mercado informal, o mercado clandestino também, 17%. Esse slide, ele mostra um dado muito interessante, o slide de 2016, mostrando que as meninas atualmente bebem mais do que os meninos, especialmente no primeiro consumo, naquilo que eles chamam de batismo. O primeiro gráfico mostra episódios de embriaguez entre 13 e 17 anos. Augusto, você consegue aumentar para mim a tela aqui? Porque eu estou com a tela pequena só, e se a gente puder pôr a tela grande. Existe um problema quando nós vamos ficando mais velhos, que mesmo isso, agora melhorou um pouco, mas tá bom. Não, eu acho que está ótimo assim. Obrigado. Não, está ótimo. Mesmo aumentando a tela, aumentando a lente do óculos, fica longe, fica difícil do mesmo jeito. Então, você fica lendo o que está no slide, sem ter certeza daquilo que você está lendo, tendo uma breve lembrança, uma breve visão, né?
Esse slide ele mostra, então, que o episódio de embriaguez entre 13 a 17 anos, no mundo, as meninas, os meninos estão por volta de 20.0 e as meninas 20.0 e os meninos 28.0 no mundo. No Brasil, olha como esse dado é interessante, as meninas vão para 27%, 26,9%, e os meninos, o primeiro episódio de embriaguez, 27,5%. Esse crescimento espantoso em relação ao mundo. Já na experimentação e consumo, primeiro contato, experimentação, as meninas com 56,7%, os meninos com 54,8%. As meninas com um grau de experimentação maior do que os meninos. E o consumo, as meninas com 25,1% e os meninos com 22,5%. As meninas, outra vez, o dado do IBGE de 2016, um consumo maior do que dos meninos. Sendo que as meninas, muitas vezes, têm tem menos enzimas que metabolizam o álcool, fazem um metabolismo do álcool pior, tem uma estatura física, uma área corpórea menor. E o consumo feito pelas meninas é mais difícil de ser aceito em quadros de embriaguez nessa idade do que pelos meninos. Além disso, o aumento do consumo de álcool por meninas apresenta maior risco de gravidez indesejada e de doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos padrões diferentes entre o não uso, o uso nocivo e até a dependência. Na verdade, é um crescente, não há um divisor que consiga delimitar claramente cada um desses padrões, mas existe um padrão que é o não uso de álcool, existe um padrão que é o uso experimental, é o primeiro contato, que chamam de batismo. Em geral, em São Paulo, quando o jovem tem por volta dos 13, 14 anos, muitas vezes com a bebida que tem na geladeira da casa dele. O uso esporádico, quando esse uso começa a ficar mais intenso, especialmente com os amigos em algumas celebrações, nos feriados, nas férias. O uso frequente é quando a pessoa começa a ter contato e precisa da bebida alcoólica para poder se sentir bem em algum ambiente externo, festas e fins de semana. Uso pesado. Pesado eu coloquei numa outra cor. A pessoa usa o álcool, todo mundo sabe que ela está usando a mais, ela nega, ela não reconhece esse uso como sendo um uso pesado, ela acha que é um uso moderado, um uso social, né? E começa a ter prejuízos em relação a isso, e então vai ter uso nocivo, onde o prejuízo é para essa pessoa, o prejuízo físico, prejuízo no trabalho, prejuízo na vida acadêmica, prejuízo porque ela não consegue ficar sem o álcool e continua tendo a negação. O prejuízo para quem está no entorno dela. E por último, a dependência. A dependência é o quadro onde a pessoa ela tem que usar álcool, porque na falta do álcool ela não se sente bem, ela vai ter uma dificuldade e ela vai buscar o uso do álcool. Ronaldo, nós nos formamos numa outra época, onde o que o médico buscava ao entrevistar o paciente era ver se ele tinha dependência. Se ele tivesse dependência, que era manifestada pela síndrome de abstinência alcoólica, então o diagnóstico estaria mais completo. Hoje existe esse contínuo, não é mais só ver se a pessoa tem dependência ou não. Aqui são as consequências do não uso até o uso da dependência. Dependência, então, é um quadro sempre multifatorial, não tem um único fator que cause, que leve à dependência. Fatores genéticos contribuem cerca de 60% para a dependência. O fato de ter familiares com
dependência de álcool é um fator de vulnerabilidade, sim, importante. Nós temos também, especialmente trabalhos com o professor Mark Schubert, baixa resposta ao álcool. O que é isso? É um padrão enzimático herdado que a pessoa tem capacidade para usar mais doses de álcool desde o primeiro episódio. Ela bebe mais e fica menos alcoolizada. Outra vez, ela bebe mais bebidas alcoólicas, mais doses de bebidas alcoólicas e fica menos alcoolizada. Isso no passado tinha uma relação entre alguns jovens se achavam mais fortes, entre aspas, mais másculos, mais homens, se conseguisse beber mais e ficar menos alcoolizados. Não tem nada a ver, evidentemente. Senhoras e senhores, a dependência é um quadro sempre, no que se refere ao álcool de longo prazo. As recaídas, elas fazem parte do quadro clínico e as doenças clínicas muitas vezes acompanham esse quadro de forma muito preocupante. O meu segundo tópico se refere à prevenção. Prevenção educação. O que nós podemos evitar que a pessoa venha a ter um quadro de dependência do álcool. A prevenção ela tem 3 núcleos principais. São programas baseados em evidências. E no Brasil nós passamos por um momento, nessas últimas semanas, talvez nesses últimos meses, onde o Ministério da Saúde avalia de forma bastante preocupante qual foram os resultados dos programas de prevenção ao álcool e drogas investidos em 16 municípios durante os últimos anos. E a primeira avaliação que nós temos, uma professora Zila, da Unifesp, mostra que o programa principal, o programa #TamoJunto, além de não trazer resultados positivos, ele trouxe resultados negativos. Em alguns cenários, em alguns municípios, o jovem que teria o primeiro contato com o álcool por volta dos 14 anos, depois de receber o programa de prevenção, começou a ter o contato por volta dos 13 anos. Ele funcionou exatamente ao inverso. O professor, que é o núcleo básico da divulgação, da irradiação desse programa, em algumas situações voltadas para um outro modelo de redução de danos, era flexível, era leniente em relação ao primeiro contato do uso do álcool por esses jovens. A Secretaria de Estado, a Secretaria do Município, a Secretaria de Educação do Município de São Paulo, ela teve uma postura diferente. Os professores da Secretaria de Educação do município não se considera, não se autoriza, não se permite o uso de álcool por menor de idade em nenhuma circunstância. Além disso, existe uma rede de proteção. Essa rede ela é composta pelos jovens. Quanto mais os jovens forem próximos às mesmas ideias contra o uso de álcool, melhor. A família, que tem uma posição essencial na postura do álcool entre esses jovens, educadores, professores especialmente, e a comunidade de forma geral. Nós temos a pretensão de, quando nós trabalhamos em prevenção, ter uma integração entre saúde, educação e assistência social. É isso que nós estamos fazendo atualmente no município de São Paulo, num programa que eu vou falar à frente. A visão da OMS. Como que a Organização Mundial de Saúde entende o futuro para o consumo de álcool? Né? Em 2010, a OMS ela definiu estratégias para reduzir o uso nocivo de álcool no mundo todo. Evidentemente que o mundo, como eu já falei antes, é dividido em 5 regiões diferentes, né? E a meta para cada uma dessas regiões é reduzir em 10% o uso nocivo de álcool até 2025. Nós estamos em 2017, praticamente final de 2017. Então, 7 anos já se passaram. Nós vamos ter mais 8 anos para colher os dados e mostrar o que os continentes conseguiram reduzir esse uso nocivo de álcool. As recomendações. Aumentar a conscientização global. Quer dizer, o consumo de álcool ele não é visto como um agente terapêutico. O consumo de álcool não é visto como algo que possa ajudar na saúde das pessoas, ainda que possam ter alguns estudos em relação
a evitar infartos do miocárdio, mas o consumo de forma geral de álcool não é visto dessa forma. Ao contrário, em geral, quanto mais álcool consumido, maiores as chances de problemas e de consequências negativas. O OMS definiu ainda consolidar informações científicas, então, informações baseadas em evidências, menos eu acho, menos eu penso, e intervenções e tratamentos eficazes, o que realmente melhora nesse campo. Terceiro ponto, aumentar apoio técnico e capacidade para prevenir e lidar com problemas. Quanto mais pessoas capacitadas para poder lidar com o assunto, melhor. Fortalecer parcerias, e senhores e senhoras, Alcoólicos Anônimos é uma delas, e mobilizar recursos para ação adequada e em conjunto. Melhorar sistemas de monitoramento, onde nós possamos, então, acompanhar, seguir como que as populações se comportam, e vigilância, disseminação do conhecimento, aplicação e avaliação de novas políticas públicas para lidar com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Meu ponto número 3, eu vou falar sobre tratamento. O NIDA, National Institute of Drug Abuse, tem um outro instituto, NIAAA, que também tem boas recomendações em relação a isso, mas eu quis pegar do NIDA e trazer um pouco para o campo de álcool. Existem princípios para um tratamento efetivo nesse campo. Senhores e senhoras, nenhum tratamento é apropriado para todos os indivíduos. Cada indivíduo é diferente. Então, nós podemos ter macro-orientações, mas cada indivíduo vai receber essa orientação de um modo particular. Não por menos, na Prefeitura de São Paulo, nós temos o que nós chamamos de PTS, Projeto Terapêutico Singular. O tratamento tem que estar prontamente disponível. Quer dizer, não adianta alguém buscar hoje, no dia 30 de agosto, tratamento, e eu poder marcar no grupo que eu pertenço, ao GREA, só no dia 3 de março. Até lá o quadro mudou, então o tratamento precisa ser rápido. Abordar todas as necessidades do indivíduo, não apenas o uso do álcool. O uso do álcool, às vezes, é a ponta do iceberg, mas tem outras coisas embaixo que nós precisamos melhorar, precisamos ajudar o indivíduo. No plano de tratamento, nós precisamos ter avaliação e adaptação contínuas para atender às necessidades que se modificam. Às vezes nós projetamos um tratamento numa direção e, de repente, por uma situação física, ou profissional, ou familiar, ou logística, esse tratamento tem que ser mudado. E aí nós precisamos usar dois princípios. O princípio da flexibilidade, ele tem que ser elástico e tem que ser rápido. Permanecer em tratamento por um tempo adequado. O tratamento não é milagroso, ele não é rápido, não é uma orientação só que consegue mudar a vida do indivíduo, e muitas das vezes. Aconselhamento e abordagens comportamentais, aqui mais uma vez um trabalho importante de Alcoólicos Anônimos. Os medicamentos para o NIDA são elementos importantes para muitos pacientes, especialmente aqueles pacientes que têm um outro quadro psiquiátrico, como uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, que vão usar os medicamentos de forma adequada para poder combater o problema que eles têm. Comorbidades. Comorbidades quando a pessoa, além da dependência do álcool, tem uma outra doença psiquiátrica, né? Tratamento para ambas as condições de modo integrado. Outra vez, então, se a pessoa tem uma depressão, não adianta, e álcool, dependência do álcool junto, não adianta eu tratar só da depressão e não do álcool, não adianta eu tratar só do álcool e não da depressão. E a recuperação, senhoras e senhores, é um processo sempre de longo prazo, onde a recaída, muitas vezes, como já disse, faz parte do quadro clínico. E o que nós temos no nosso Sistema Único de Saúde? Existem diversos equipamentos, nós trabalhamos com todos eles, unidade de pronto atendimento, é uma unidade muitas vezes onde, numa situação de emergência, o paciente ele chega e muitas das vezes negando o consumo do álcool, e às vezes o profissional que atende o paciente não está preocupado com esse tema do uso do álcool e aborda de forma muito rápida e pouco eficaz. Existe a Unidade Básica de Saúde, as UBSs, e assistência médica ambulatorial. Nós trabalhamos com modelo também de consultório de rua, alguns chamam de consultório na rua, mas o nome correto é consultório de rua, onde os nossos agentes, nós temos hoje na Prefeitura de São Paulo 18 equipes, cada uma
tendo 8 pessoas, 8 profissionais. São 5 agentes de saúde, um médico, um psicólogo, um enfermeiro e um assistente social, que atende os pacientes no território onde eles estão. O paciente não tem que vir até o consultório. O ambulatório de saúde mental, o Centro de Atenção Psicossocial AD de álcool e drogas, que seria o núcleo principal do atendimento desses pacientes. O Hospital Geral, especialmente para os pacientes que têm problemas clínicos como tuberculose, como sífilis, hepatite, HIV, outras doenças clínicas. E o Hospital Psiquiátrico, atualmente no município de São Paulo, nós temos convênio com 3 hospitais, 270 leitos para aqueles pacientes que precisem de uma internação e que tenham a abstinência do álcool como um modelo a ser seguido. Esse slide ele ficou simples demais, ele ficou poluído, eu peço desculpas, e eu não vou conseguir mostrar o fluxo do que é o programa que eu coordeno, o programa Redenção. Basicamente consiste no cuidado que nós temos, inicialmente para os pacientes da Cracolândia. Nós já tivemos que expandir isso para os outros 26 CAPs AD do município de São Paulo, onde é constatado um problema, principalmente com o uso de crack, hoje para o uso de outras drogas. É feito um diagnóstico, um modelo inicialmente oferecido é o modelo do CAPS, onde é o modelo da equipe multiprofissional atendendo os pacientes. Obrigado, Augusto. É água, né? Obrigado. Não sei. O CAPS, então, é o modelo nuclear. Então, muitas das ações são feitas no CAPS, onde existem, inclusive, leitos de internação muitas vezes de portas abertas, e para os pacientes que desejarem a abstinência como um método importante. Nós oferecemos também as internações em ambiente hospitalar. Num cenário onde os hospitais, internações psiquiátricas, eram muito pouco apreciadas nos últimos anos. Então, nós conseguimos essas 270 vagas e nós ainda estamos em processos de ajuste e muitos pacientes se recuperam e seguem muito bem. O tratamento, obviamente, ele não termina na internação. Quando o paciente sai da internação, ele segue no CAPS. E, mais uma vez, são 26 CAPs no município de São Paulo, com compromisso de criarmos mais 21 CAPs. Os hospitais, algumas vezes, ou muitas das vezes, não estão acostumados com os 26 CAPs. E mandam todos para o CAPS, Marcelo, para o CRATOD, de volta. Mas o CRATOD é do Estado. Nós temos os equipamentos onde esses pacientes vivem. Então, não é para mandar para o CRATOD, nós avisamos algumas vezes, mas alguns insistem ainda. Então, a tendência, peço um pouco de paciência, em algumas semanas ainda, alguns técnicos confiam bastante no CRATOD, mas nós temos outros CAPs do município que sejam, onde os pacientes devem ser enviados. Um pouquinho sobre o Instituto de Instituto de Psiquiatria, o GREA, o Grupo de Estudos de Álcool e Drogas. Nós temos uma abordagem multidisciplinar, temos um ambulatório didático às terças-feiras, onde nós formamos residentes que trabalham nesse campo, e uma enfermaria de comportamentos impulsivos, que pertence ao grupo também, né? Na enfermaria, existe um trabalho em grupo com terapia ocupacional, atividades físicas, educação para a saúde, encontros psicoativos. E, senhores e senhoras, desde 81, então há 35 anos existe um grupo de AA. Hoje, às quartas-feiras, das 8 às 10 horas da manhã, nesse momento está acabando um grupo de AA na nossa enfermaria. Mas durante muitos e muitos anos, provavelmente entre 18 e 20 anos, esse grupo foi às terças-feiras à noite, e eu pude fazer parte de muitas dessas atividades. Desde o começo do grupo, nós temos uma parceria muito forte com a AA. Dos 70 anos que o AA está no Brasil, metade, 35 anos, está ligado também ao nosso grupo de álcool e drogas.
Esse slide ele mostra o modelo ideal como uma combinação de terapias e outros serviços. Visto que nós estamos lidando com uma doença complexa, onde a recaída faz parte do quadro clínico, nós precisamos de diversos instrumentos para poder ajudar no tratamento ideal. Tratamento onde tenha, por exemplo, assistência infantil, orientação vocacional, psiquiatras, assistência médica, orientação educacional, atendimento para pacientes com HIV, vírus da AIDS, uma assistência jurídica importante, assistência financeira, serviço de transporte, assistência à família. E um dos pontos, em vermelho, eu coloquei grupo de mútua ajuda como um dos pilares para o modelo ideal. Meu penúltimo ponto, a importância do A. Alcoólicos Anônimos é um programa de recuperação do alcoolismo centrado na ajuda mútua. É um programa de referência para o mundo todo. Depois de Alcoólicos Anônimos apareceram Narcóticos Anônimos e outros. Surgiu em 1935 nos Estados Unidos e rapidamente difundiu-se pelo mundo todo. Está no Brasil desde 1947. Obviamente existe o caráter voluntário, o único requisito para entrar é o desejo de parar de beber. Mesmo que a pessoa não queira parar de beber e queira olhar e queira acompanhar as reuniões, ele ou ela é bem aceito. Os princípios do A são os 12 passos e a abstinência para manter a sobriedade. Então existe um casamento bem interessante em termos de conceito, por exemplo, entre o que nós trabalhamos no nosso grupo, no GREA, abstinência, nós forçamos a abstinência, nós achamos que a abstinência é um fator importante para a recuperação, e aí nós temos a ajuda importante dos alcoólicos anônimos. Milhões de alcoólicos têm alcançado a sobriedade de AA em AA no mundo todo. Difusão e crescimento rápidos, grande número de recuperações e de lares refeitos. Preocupação única é com a recuperação pessoal e contínua dos alcoólicos, né? No mundo existe mais de 97 mil grupos de alcoólicos anônimos distribuídos em 150 países. E no Brasil, nós temos mais de 5 mil grupos, atendendo cerca de 800 mil brasileiros. Conversando com a Jaira, esse número poderia ter aumentado para mais do que 5 mil. Quem sabe a meta para 2025 é chegar em 10 mil grupos, atendendo bastante mais brasileiros. Senhoras e senhores, trouxe um artigo que saiu na prestigiosa revista Addiction, esse ano de 2017, perguntando sobre como que funciona mesmo Alcoólicos Anônimos, né? E a conclusão é: Alcoólicos Anônimos parece ser um eficaz aliado clínico de saúde pública que auxilia na recuperação da dependência por meio da sua capacidade de mobilizar mecanismos terapêuticos semelhantes aos mobilizados no tratamento formal. Mas é capaz de fazer isso gratuitamente a longo prazo nas comunidades onde as pessoas vivem. Essa foi a conclusão desse trabalho publicado esse ano. Por último, perspectivas em relação ao século XXI. Provavelmente o que nós vamos encontrar nos próximos anos, né? Mais pesquisas sobre a influência genética. Essa é uma linha de pesquisa forte que deve ser implementada nesse futuro próximo. Isso está ligado a estratégias de prevenção direcionadas a populações mais vulneráveis geneticamente. Por exemplo, o modelo de baixa resposta ao álcool, onde desde cedo o jovem consegue beber mais e ficar menos alcoolizado. E tratamentos farmacológicos personalizados. É possível que nós encontremos medicações que sejam mais propriamente utilizadas para alguns pacientes. Há mais de 25 anos eu ouço estudos de uma provável vacina para evitar que as pessoas usem o álcool de forma nociva. Isso está ligado a um assunto novo chamado terapia gênica. Senhoras e senhores, eu quis trazer um penúltimo slide, o Instituto de Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas. Nós temos aqui nesse complexo, nós vamos dar um complexo HC, 10 institutos, um deles é o INCOR, na nossa frente, Instituto do Coração, Instituto de Psiquiatria,
Instituto de Radiologia, de Pediatria, de Ortopedia. E o 11º deve ser o Instituto de Álcool e Drogas, a ser inaugurado em dezembro de 2018, na rua Cotoxó, aqui na Pompeia. São 62 leitos para tratamento, pesquisa e ensino de álcool e drogas. Esse é o meu e-mail, se alguém quiser fazer algum contato. Muito obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras e fico à disposição no final para algumas respostas que eu possa dar em relação às perguntas. Obrigado.